Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste, um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é o Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O apóstolo Paulo, ele tem um trabalho maravilhoso junto de nós, porque ele pega o ensinamento de nosso Senhor
e cria um corpo para ele, cria uma doutrina para ele, de tal maneira que nós podemos aplicar os ensinamentos do Senhor, que eram em excelência, na vida prática, no dia a dia. Vejam que ele vem falar de dons espirituais. E o que são os dons? Nós poderíamos resumir que são as qualidades. E como ele fala aqui de dons espirituais, são qualidades espirituais que podem ser, nesse caso, aplicadas à vida da igreja. Então, uns têm dons de profecia, outros têm dom de administração, outros têm dons de língua, outros têm dons de cura. Ele nos fala de diversos. E muitas vezes isso está adormecido no cristão por causa da timidez do cristão. Às vezes o Senhor nos preenche de qualidades que nós deixamos sepultadas, seja por preguiça, seja por receio, seja por timidez. E outras vezes, como é o caso que levou o apóstolo a tratar dos dons, as pessoas mistificam e querem ser enaltecidas por causa de seus dons. Então, não é pouco comum, e isso vem de muito tempo, como a gente vê aqui nos escritos, que algumas pessoas, tendo algum dom, querem se destacar por esse motivo. E começa a partir disso competição, o que acontecia na igreja de Corinto. As pessoas queriam ser umas mais importantes que as outras, ao ponto de acontecer um fenômeno que até nos dias atuais se repete, de pessoas falarem línguas estranhas que ninguém podia interpretar, que não tinham um significado claro, muito diferente do que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os apóstolos, tomados pelo Espírito Santo, falaram em línguas que eram compreendidas por outras nações. Estavam em Jerusalém muitas nações, muitos povos diferentes para a celebração e ouviram a pregação dos apóstolos em suas próprias línguas. E já na época de Paulo começou uma confusão que se estende até os dias de hoje, onde as pessoas balbuciam coisas que não têm sentido, que não têm interpretação e ainda querem ser reconhecidas como pessoas especiais por fazerem isso. Outras vezes, ocorre da pessoa ter realmente um dom relevante. A pessoa é carismática, a pessoa tem a condição de arrebanhar outros irmãos para a igreja, o que é bom, no sentido de que as pessoas podem ter contato com a palavra de Deus, mas no lugar de fazer isso, a pessoa arrebanha para si mesma. Deixa Jesus de lado e passa a figurar como o ser mais importante. Não ouve a palavra de João Batista, que diz claramente: convém que ele cresça, ele Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Então a pessoa tem um dom, ela é carismática, ela tem a palavra, mas ela centraliza as coisas em si mesma e põe prejuízo à igreja e ao povo de Deus, que não está ali para ver um homem qualquer. Todos nós outros, por mais dons que tenhamos e por mais excelentes que eles sejam, somos pecadores, somos homens que precisamos da misericórdia e intercessão do nosso Senhor, e tudo deve ser realizado e preparado em nome desse Senhor e não em nome de nós. Assim como outros têm o dom da cura, ou mesmo da profecia, e acabam se vangloriando disso. E isso acontecia, lá em Corinto. Os coríntios
se confundiam com essas coisas. Então Paulo, ele vem alertar sobre o perigo. Deus, ele é maravilhoso em tudo. A sua obra é maravilhosa. De tal maneira que Paulo compara a igreja a um corpo. E ele ainda traz explicações mais claras acerca do funcionamento do corpo, para que nós possamos compreender melhor o corpo da igreja. Ele fala que cada membro tem a sua função. Então, cada pessoa dentro da igreja tem o seu papel e deve exercê-lo com primor, com bom gosto. Nunca competindo com outro membro, jamais fazendo isso, porque senão haveria prejuízo para o corpo. Ele fala, se a mão não se reconhecer como sendo do corpo, nem por isso ela deixa de ser do corpo. Ou se ela quiser estar em lugar do pé, ela passa a não realizar a sua função. Em outra parte, em outra epístola, ele nos fala que o cabeça da igreja é Cristo, para que também nenhum de nós se exalte na sua potência, na sua qualidade. Veja como isso é especial. E ele mostra que a união de todos faz com que o organismo seja saudável e produtivo, realize o seu papel. Mas ele não fala só isso. Ele fala que com todos os membros que o corpo tem, existem alguns que são menos gloriosos. E a gente não precisa ficar aqui detalhando isso, porque é muito claro. No entanto, a estes é dado mais honra. Não é verdade? Nós podemos deixar as nossas mãos nuas, mas há outras partes do corpo que não. Então ele diz que esses outros membros ou órgãos que são menos gloriosos recebem mais honra, mais cuidado. E se nós trouxermos para a igreja, veja como isso é especial. Às vezes nós vemos alguns irmãos que não se empenham, que não se interessam, que muitas vezes são levados a laço. Qual que é o papel daquele irmão que é mais dedicado? De honrar esse irmão, de fazer com que ele esteja amparado, para que ele também seja glorificado no corpo de Cristo e não se perca. Isso nos remete lá à parábola da ovelha perdida. Há mais alegria por essa que é recuperada do que pelas outras 99 que estavam no aprisco. Percebem, irmãos? Paulo tem uma genialidade, uma beleza na interpretação da igreja, que nós precisamos realmente dedicar mais tempo ao estudo da sua doutrina, porque ela nos faz muito bem. E depois de tudo isso, de falar dos dons que são para ser aplicados no trabalho da igreja, que são para ser aplicados no trabalho de Cristo, nós não podemos ocultar os nossos dons, nós não podemos enterrar o nosso talento. Depois de dizer isso, ele nos fala que, apesar disso, ele tem um caminho mais excelente para nos mostrar. Então, que nós usemos os dons para que eles sejam úteis à igreja, para que eles promovam o bem, para que eles edifiquem a igreja, não para que
eles causem discórdia, para que eles causem ciúmes, para que eles causem disputas dentro da igreja. Mas ainda assim, ele tem um caminho mais excelente a nos mostrar. E eu convido os irmãos a ler o capítulo seguinte, que é curtinho em tamanho, mas em profundidade é maravilhoso, é gigante. Ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que lindo, né, irmãos? Não há outra palavra. Quando nós estivermos sofrendo por amor, vamos ler esse capítulo e ver se ele se ajusta, se esse sentimento que nós temos naquele momento se ajusta a todas essas variáveis que ele trata aqui do amor. Se não se ajustar, não é amor, porque o amor não tem descrição melhor do que essa. E ele então nos apresenta, depois de falar dos dons, da importância e dos perigos dos dons, depois de falar da necessidade da participação dos membros com as suas qualidades dentro da igreja, ele encerra a sua palavra nesse momento, mostrando para nós que há algo ainda mais nobre com o qual nós devemos nos preocupar. E por que o amor, irmãos? Por que o amor é tão importante? Uma das grandes questões da humanidade é o porquê existimos. E nós que somos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que creem na existência de um Deus, nós podemos chegar a uma resposta bastante coerente acerca disso. Deus nos criou para amar. Hoje se fala muito de amor próprio, na tentativa de ajustar as pessoas que estão frustradas, ou que estão deprimidas, ou que estão com algum problema íntimo. Mas na verdade, o amor, ele não é de dentro por dentro. O amor se externa. Eu amo o outro. Eu amo quem está além de mim. Só assim é possível amar, verdadeiramente. E se Deus estivesse só
no universo, ele não teria a quem amar. Então, por amor, Deus nos criou para amar, para ter a quem amar. Deus nos criou. E é óbvio que isso é um argumento muito sucinto, muito superficial, mas, irmãos, que trata dessa questão com clareza, que nos traz a revelação de um porquê da vida bastante claro. Nós fomos criados para ser amados e nós existimos também para amar. Então, se me faltar todos os outros dons, mas houver em mim amor, eu estou próximo de Deus. Veja como isso é maravilhoso. Se houver em mim esse dom supremo, superior a todos os outros dons, a toda e qualquer virtude, eu estou próximo de Deus. Eu estou em comunhão com Deus. Eu posso ouvir a Deus e ser ouvido por Ele. Quando eu me compadeço do meu irmão, quando eu me alegro com o meu irmão, quando eu estou saudoso do meu irmão, quando eu desejo bem ao meu próximo, tudo isso, irmãos, tudo isso me aproxima de Deus, porque realiza a vontade dEle, porque faz centelhar, faz iluminar, faz vibrar uma onda mais poderosa que qualquer outra qualidade nossa possa gerar. Não há nada semelhante ao amor. É o corresponder à vontade de Deus. Portanto, irmãos, conforme foi dito, nós que somos homens e mulheres de fé, que precisamos praticar, exercer os nossos dons para o bem comum, e o devemos fazer, estejamos, apesar disso, mais preocupados com o nosso sentimento, porque os dias que nós vivemos são dias de engano, são dias que propõem soluções rápidas para todos os problemas, e muitas dessas soluções são violentas, são de desprezo à criação de Deus, são de desprezo à vontade de Deus. Eu sequer questiono o que Deus pensa a respeito disso. O que Jesus, que eu tanto enalteço, que eu digo que é o meu Senhor, que se deu em amor por mim, pensa a respeito do que eu tenho pensado, do que eu tenho sentido, das coisas que eu tenho praticado ou que eu tenho dado valor. Pessoas propõem ações rápidas e violentas, como pena de morte, como castigos severos, como aborto, na expectativa de que vão resolver problemas. E tudo isso, irmãos, na verdade, só provoca maiores males, porque nada disso tem uma relação com Deus. Deus é vida, Deus é amor, Deus quer o amor e espera pelo nosso amor. Quando nós buscamos esses meios escusos, infelizmente, nós rompemos o laço com o nosso Pai, nós quebramos a nossa relação com o Cristo e nós nos entregamos ao inimigo de Deus, do amor e da vida. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e sejamos, sobretudo, vigilantes quanto a nós mesmos, para não sermos surpreendidos em sentimentos ruins voluntariamente,
porque eles nos perseguirão, mas se nós ouvirmos o que diz o apóstolo e nós nos empenharmos nesse sentido, certamente nós estaremos protegidos, nós estaremos livres da investida do inimigo e estaremos mais próximos do nosso Pai. Que nessa noite Ele nos abençoe, nos proteja e nos encha do seu amor maravilhoso, que nós possamos, irmãos, com os dons que possuímos, distribuir esse mesmo amor a quem quer que possa recebê-lo. Amém.